Estamos no mês conhecido como Novembro Azul, dedicado a alertar os homens sobre a importância de prestar bem atenção na saúde. O câncer de próstata pode ser curado em 90% dos casos se for diagnosticado na fase inicial. E esse é o assunto da conversa de hoje com o urologista Gilberto Almeida. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. E como que a gente faz para convencer o esposo, o filho, a procurar o médico? Porque o homem tem um pouco mais de medo, né? Na verdade, assim, eu não diria até medo, né? Eu diria desconhecimento. O homem está habituado a procurar o médico lá depois dos 40 anos, né? Diferente das mulheres que já vão... A menina já é levada pela mãe no ginecologista desde cedo, né? Já vem da cultura. Isso. Essa cultura médica na mulher, ela já é muito mais forte do que no homem, né? Então, o homem não desenvolve essa cultura mais jovem e aí, quando aparece a idade do câncer de próstata, após os 40, 45 anos, é que começa a ter que fazer isso. Por isso que não existe essa cultura na população masculina. E antes dos 45 anos, tem algum alerta que pode fazer esse homem procurar o médico mais cedo? Assim, do ponto de vista do câncer de próstata, não, né? Não existem sinais que o câncer de próstata nos dê que o homem tenha que ficar preocupado. Quando a gente fala em preventivo do câncer, não é para não se ter um câncer, a gente não está prevenindo um câncer. A gente está prevenindo um diagnóstico num estágio tardio. Avançado. Né? Assim como tu acabou de falar, 90% dos cânceres de próstata são curáveis, né? Isso se a gente pegar num diagnóstico inicial. E essa questão do câncer de próstata, como que a gente pode explicar para o pessoal de casa como que isso aparece no homem? Como que ele pode identificar? O câncer de próstata ele é uma neoplasia da próstata, né? Que é uma glândula que fica embaixo da bexiga, né? Na imensa maioria das vezes ela não dá nenhum sintoma. Então o homem não vai sentir absolutamente nada, né? Diferente do câncer da mama, que muitas vezes é palpável, que a mulher consegue identificar, o câncer de próstata não, porque a próstata é um órgão interno, não tem como identificar. Por isso que ele não tem que esperar sinal algum. Ele tem que ir no médico, fazer os seus exames, de preferência no médico especialista, no urologista, anualmente. E falando em exames, quais são os tipos de exames? Bom, o preventivo do câncer de próstata consiste basicamente numa avaliação com o urologista, né? São feitos alguns exames, dentre eles o PSA, que é o exame de sangue. Isso praticamente todos os homens hoje já sabem, né? É feito alguns outros exames, como o ultrassom do aparelho urinário da próstata. É feito o exame digital da próstata, que é o grande, não diria problema, mas a grande questão do preventivo da próstata. Por isso que os homens, às vezes, meio que fogem, né? Tem receio. E basicamente isso, é muito simples, é muito simples. O público está participando com a gente, vamos ler o que eles estão falando. Estou com um problema na próstata desde o ano passado. Começou com 1,76, passou para 4,75, 5,85 e hoje está com 8,91. Estou esperando uma biópsia urgente, é o recado do Eliomar. Esse resultado que ele está mostrando para a gente é baseado no exame de sangue. Esse é o PSA, provavelmente, né? Ele não botou ali, mas provavelmente é o PSA, né? O PSA, ele se eleva no câncer, mas não só no câncer. Mas ele é o único marcador sanguíneo que a gente consegue dosar no sangue do corpo que pode nos levar a pensar num câncer da próstata, né? Então, quando ele começa a subir, a gente tem que desconfiar que possa ter um câncer de próstata e, a partir daí, fazer a biópsia, que é o que ele está aguardando. E essa questão, se você tiver na família já um caso de câncer de próstata, você deve ficar mais atento ainda? Aquelas pessoas que a gente chama de risco para câncer de próstata são aqueles que têm história familiar, principalmente familiares de primeiro grau, pai e irmão, mais ainda irmão com câncer de próstata, aqueles familiares de descendência negra, pacientes obesos e pacientes sedentários. Esses são pacientes que têm um risco maior de se ter câncer de próstata, muito parecido com o câncer da mama para a mulher, né? Que são cânceres muito parecidos. Então, esses indivíduos a gente tem que cuidar mais e não deixar eles espaçarem mais do que um ano no preventivo. Para deixar claro, doutor, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, a idade é 45 anos ou 50? A recomendação mundial é que aqueles pacientes que têm fatores de risco, que seja a partir dos 45 anos. E para a população em geral, a partir dos 50. O que a gente está vendo hoje é que o homem, sim, está se preocupando com a saúde muito mais do que antigamente.
Então, as gerações mais novas estão se preocupando com saúde. Estão vivendo mais, né? Então, os homens a partir dos 40 já estão procurando a prevenção do câncer de próstata. Isso está errado? Não, não está errado, né? Muitas vezes um exame entre 40 e 45 nos dá o risco dele ter um câncer de próstata adiante. Então, se o risco é baixo, a gente pode até jogar 3, 4, 5 anos adiante. Acredito também que o homem está procurando mais esse tipo de exame, procurando o urologista, por causa da informação. Se vê muito falar sobre o câncer de próstata hoje em dia do que antigamente, né? Principalmente no mês que nós estamos, que é o mês de novembro. Para tu teres uma ideia, Flávio, o câncer de próstata hoje no país tem mais diagnósticos do que o câncer de mama. E a gente vê historicamente as políticas de saúde pública, o marketing que se tem em cima do câncer de mama, né? O homem ficou para trás, muito. Não só o paciente, mas as políticas de saúde pública ficaram para trás e deixaram de cuidar do homem, né? Há 5, 7, 8 anos atrás começou-se a querer reverter isso, né? E o aumento dos diagnósticos foi impressionante. Não porque não se tinha, mas porque se começou a diagnosticar mais. Então, o homem, sim, por informação, está indo muito mais atrás da saúde. A gente não tem mais tempo hoje. Obrigada pela sua participação.